O vídeo de hoje é sobre o aprendizado que eu tive nos últimos tempos com relação ao trabalho e as divisões das minhas tarefas. E por que pode te interessar? Talvez porque você queira a perspectiva de alguém que trabalha 100% remotamente, a garota remota. Meu nome é Aline Castiel e eu sou assistente virtual e trabalho um pouco mais de 2 anos de maneira remota. No momento eu estou trabalhando para uma empresa americana em inglês, fazendo registros, o RH, auxiliando nas vendas também. E nessas últimas semanas eu tenho procurado organizar um pouco mais o meu dia, minhas atividades, para que eu me sinta um pouco mais produtiva. E esse vídeo é sobre um desses insights que eu tive. Primeiro insight, então, é que quando a gente vai começar algo novo, um cargo novo, ou mesmo vai dar uma repaginada na nossa atividade profissional, é preciso parar e dar uma ampação, uma olhada em tudo que nós fazemos, de atividades repetitivas, a frequência com que nós fazemos, e quando durante o dia nos sentimos mais aptos a fazer aquela atividade. E se você trabalha com, por exemplo, gerenciamento de inbox, de caixa de entrada, como eu, você tem que ter horários no dia para poder estar checando aquela caixa de entrada. Você será mais produtivo fazendo uma atividade por vez, ao invés de querer ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Claro que é mais fácil falar do que fazer, mas os chamados blocos de tempo realmente nos ajudam a ser mais produtivas e ter mais tempo para outro tipo de atividade, que é o segredo que eu encontrei para ser mais feliz no trabalho remoto. Para te ajudar a definir esses blocos de tempo durante o seu dia de trabalho, você pode usar checklists, um fluxograma, um mapa mental, qualquer coisa que efetivamente te ajude a ter uma visão melhor de quais são as atividades requeridas na sua função e também quais são os parâmetros que você tem que estabelecer de excelência para que aquela sua função seja cumprida de maneira satisfatória. Quando nós estamos iniciando um novo conjunto de atividades e nós estamos naquele processo de aprendizado, tudo parece que sobrecarrega a gente e que a gente não vai dar conta. Mas e depois, no outro passo, quando você já dominou aquelas atividades básicas e tem uma certa noção? Como fazer para que o seu trabalho não se torne chato, repetitivo, entediante? Aqui vem o tal do pulo do gato, que é equilibrar a rotina com a inovação. Ter metas pessoais dentro da sua profissão, da sua ocupação, que te façam brilhar os olhos e olhar o seu trabalho de uma forma diferente. Você já deve ter ouvido falar que uma meta tem que ser smart, né? Tem que ser específica, mensurável, atingível, circunscrita ao tempo, mas para esse propósito basta ter algo incipiente em mente, como desenvolver uma habilidade ou mesmo colocar uma ideia nova dentro da empresa e testar essa ideia. Basta um pensamento, uma ideia incipiente para um projeto começar a tomar forma, como foi no meu caso, por exemplo, que eu tive a ideia de melhorar os procedimentos dentro da empresa e também de começar a mapear aquilo que eu estava fazendo, apesar da empresa já ter um manual, e fazer de maneira separada, né? Como se fossem procedimentos operacionais padronizados, mais acessíveis, pesquisáveis. E também de fazer um conjunto de materiais para marketing e vendas. É tão bom quando a nossa ideia, através do nosso intermédio, ela começa a ganhar forma, movimenta no mundo, e eu quero a mesma coisa para você. Separe pelo menos uma ideia, tenha pelo menos 2 projetos aí paralelos, seu, ninguém precisa saber no começo que você quer botar para frente para gerar mais valor para o ambiente que você se encontra, para o ambiente profissional, para as pessoas, para os colaboradores, para os clientes, e empreenda no lugar que você se encontre. Tome a iniciativa e apresente assim que você já tiver uma noção, tiver algum resultado até, como por exemplo, um vídeo feito para colaboradores, a forma diferente de responder uma questão ou resolver uma pendência dentro da empresa ou até a ordem dos processos. Você vai, apresenta e peça para fazer um teste, para testar aquilo. Quem sabe não vai dar muito certo. E voilà! Aí estão os 2 temperinhos para que você se sinta mais motivado, mais feliz no local de trabalho. Equilibrar tarefas rotineiras com
tarefas de inovação, achar a medida certa. É claro, mantendo os parâmetros, não deixando de fazer o seu trabalho, mas trazendo algo novo à mesa. Você vai se sentir muito, muito bem. E você, já passou por uma experiência assim, que você empreendeu? Me deixa saber nos comentários.